Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa que liga você ao universo da USP aqui em Bauru. No episódio de hoje a gente vai falar do COMAB, um congresso organizado por alunos e professores da medicina aqui de Bauru e que só tem crescido ano após ano. Entre os dias 18 e 20 de abril vai ser realizado o COMAB, Congresso Médico Acadêmico de Bauru da Universidade de São Paulo. O evento já está na 6ª edição e vai contar com palestras, workshops, mesas redondas e apresentações de trabalhos científicos. Tudo para discutir temas relevantes nas diversas áreas médicas. E para falar mais sobre o COMAB, estamos aqui com a professora Bela Luna Colombini Ishikiriyama, que é docente aqui da Medicina USP Bauru e a coordenadora geral desse congresso. Professora, muito obrigado pela sua participação hoje. Imagina, Vitor, eu que agradeço. Bom dia. É um prazer ter a oportunidade de mais uma vez divulgar um evento nosso da medicina aqui com a TV USP. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, professora, começando do básico, qual que é o grande objetivo geral do COMAB? Bom, Vitor, o objetivo do congresso é, ao longo dos 3 dias de evento, criar aqui na universidade, no campus de Bauru, um ambiente extremamente favorável para discussão, aprendizado, treinamento de temas muito relevantes da área médica, que são de interesse dos acadêmicos, mas também temas que sejam de interesse de profissionais, para que a gente possa aí, então, contribuir não só com a formação dos estudantes da área médica, mas também com a capacitação e aprimoramento de profissionais das áreas de saúde como um todo. Isso que eu ia perguntar para a senhora. A gente fala um congresso acadêmico, mas não é apenas para a academia, né? O pessoal às vezes fala, pô, dentro da USP, é para os acadêmicos, não é só para isso. O profissional que está ali no mercado de trabalho, o médico, até outras pessoas da área de saúde também podem participar. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso, da importância dessa reciclagem, né, de conhecer esses novos conhecimentos, aí, ter contato com esses novos conhecimentos que o COMAB traz. Isso, apesar de ser, como o nome do congresso caracteriza, um congresso acadêmico, a gente tem já muito estabelecido, na prática médica e na ciência, a importância dos atendimentos multidisciplinares para o oferecimento de um tratamento eficaz para os nossos pacientes, né? Então, dentro dessa perspectiva, o congresso teve esse cuidado de inserir dentre as suas temáticas temas, assuntos que sejam tanto de interesse e relevância para a comunidade acadêmica, dentro do processo aí de formação acadêmica, mas também o cuidado de trazer temas que sejam de interesse da comunidade, né? Justamente para proporcionar aí, ao longo de todo o evento, não só, como eu disse, a capacitação de alunos, de estudantes, a melhoria no seu desempenho acadêmico, mas também essa oportunidade de treinar e capacitar profissionais, tendo em vista que nós vamos ter aí ao longo dos 3 dias de evento profissionais de áreas médicas, mas que transitam aí, entre outras áreas da saúde. Então, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, cirurgiões dentistas, psicólogos, todos estão convidados a participar, porque teremos temáticas que serão de interesse de todos. E qual que é a dinâmica do evento, professora? Geralmente o COMAB ele tem uma dinâmica bem variada, né? Mesas redondas, workshops, mais uma vez isso está mantido? Esse ano a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente resolveu agrupar todos os nossos trabalhos em 2 blocos mais específicos. Então a gente vai ter um bloco mais voltado para a discussão teórica, que são as palestras. O que a gente vai trazer de diferente esse ano nas palestras é que normalmente as palestras eram ministradas por um docente, geralmente, um profissional exemplar ali, um expert daquele assunto. Esse ano a gente está tentando fazer uma dinâmica diferente, então todas as nossas palestras serão ministradas por mais de um palestrante da mesma área, então com diferentes expertises do mesmo tema. Então um tema principal vai guiar a palestra. Os palestrantes farão então essas apresentações, cada um frente à sua expertise, e aí ao final os congressistas vão ter a oportunidade de discutir com os 3 palestrantes de uma maneira concomitante o tema, esclarecer dúvidas, e aí a gente vai ter uma mistura de palestra com mesa redonda. Legal. Então vai ser uma dinâmica um pouquinho mais dinâmica. Ativa, mais dinâmica. Isso para as palestras, para as discussões teóricas. E aí o nosso segundo bloco de atividades são os voltados para os treinamentos das habilidades práticas. Então a gente vai ter um bloco que são os workshops, baseados nos workshops de diversos temas, são tanto as palestras quanto os workshops vão versar sobre temas diversos de interesse da área médica e da área da saúde como um todo. E nos workshops, então, a gente vai fazer os treinamentos e as capacitações, das habilidades práticas.
E além, então, dos workshops e das palestras, que vão treinar o teórico e o prático, a gente vai ter um terceiro bloco, que vai ficar voltado para as apresentações dos trabalhos científicos, né? Então, concomitante aí às discussões, às temáticas, a gente vai ter a apresentação de trabalhos científicos, tanto nas modalidades virtuais como presenciais. Legal. Assim como também para as palestras. Então, essas nossas palestras elas vão acontecer tanto na modalidade presencial, para os congressistas que estiverem aqui, mas o nosso intuito também foi de abrir essas palestras para divulgação online, de tal forma que isso aumentasse a abrangência do congresso. E a gente ficou muito feliz, porque até onde já tivemos de inscrições, a gente teve inscrições de congressistas das diversas regiões do país. Então, tanto para as palestras quanto, obviamente, as práticas não são possíveis, né, da gente fazer aí na modalidade mista, presencial e virtual, mas o que é possível, que são as modalidades teóricas e as apresentações de trabalhos científicos, a gente teve esse cuidado de abrir, né, para a modalidade virtual também, para agregar um pouco mais e aumentar aí a abrangência do congresso. Então vamos estar nesses três blocos principais esse ano. A senhora fala bastante a senhora é coordenadora geral do Comab, né? Mas tem outros docentes que participam da coordenação, né, professora? Isso, esse ano eu estou como coordenadora geral, já tive a oportunidade de participar em outros eventos do Congresso, né, em outras edições como coordenadora do Departamento Científico. E esse ano, então, estou na coordenação geral, mas óbvio, como você disse, não dá para fazer sozinha, né? A nossa equipe de coordenadores docentes é formada por mim e mais 4 docentes, o professor Júlio Alencar, a professora Fernanda Leite, o professor Adriano Jacobian e o professor Enio Damaso. E juntos, esses 4 professores se dividem para coordenar e ajudar a auxiliar os alunos na coordenação de 11 diretorias acadêmicas que a gente tem. Então, os estudantes se organizam em 11 diretorias acadêmicas e essas diretorias são coordenadas por docentes e esse conjunto todo fica aí sob minha supervisão para dar um auxílio. Então, fico aí como coordenadora geral, mas com auxílio desses colegas. Esses alunos, professores, participam ativamente na construção do Comab, né? Sim, Vitor. Na verdade, nós, os docentes, somos os figurantes, né? Os protagonistas desse evento, da organização do evento como um todo, são os acadêmicos, são os estudantes. Então, e a gente consegue envolver, como eu disse, 11 diretorias, é um corpo muito grande de pessoas. E o legal é que a gente acaba conseguindo envolver estudantes desde o primeiro ano, que acabaram de chegar, mas que já têm como contribuir com a organização do evento, até estudantes do 6º ano, que já estão, né, para se formar, que já tem aí um acúmulo, né, de aprendizado ao longo das edições anteriores do Congresso, e aí todo mundo junto consegue montar uma equipe. Mas os alunos que fazem tudo, eles determinam quais os temas, as palestras cujos temas são mais importantes e interessantes, eles contactam os palestrantes, eles organizam toda a logística, durante o evento eles cuidam de tudo, então a gente fica ali só guiando, discutindo o que seria mais, né, apropriado, adequado, mas os reais protagonistas dessa organização são os acadêmicos. É muito importante para os alunos, né, professora? O Comab, ele passou ali pela pandemia, ele começou um pouquinho antes da pandemia, né, passou, e a gente tem visto pelos próprios números que é um evento que tem crescido ano após ano, né? Para o estudante participar da organização do evento desse porte, que está crescendo assim, é muito importante, né? Para ter esse tato com uma organização do evento tão grande assim, né? É uma excelente oportunidade, né? Ao longo da vida, a gente tem muito isso aqui na Universidade de São Paulo, né? De estimular sempre a prática baseada em evidência científica, e isso acaba estando diretamente ligado à manutenção do aprendizado. Então, uma vez que você participa, que a gente dá ao estudante a oportunidade de participar de uma organização de um evento que, como você disse, vem crescendo, né, ao longo desses anos, a gente vai mostrando para eles como é essa realidade, não só acadêmica, mas depois de formados, e a importância que esses eventos têm nessa manutenção, né? Então, muitos deles provavelmente farão parte de sociedades clínicas específicas e muito provavelmente participarão da organização de eventos em suas especialidades. Então, esse acúmulo dessa experiência nesse momento de formação traz essa amplitude da visão da importância da manutenção, né, do aprendizado, mas também faz com que eles levem, depois que saiam daqui, essa bagagem para depois participar aí da organização de eventos mais importantes, né, nas suas sociedades clínicas específicas. Então, pra gente é uma excelente oportunidade e para eles também. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com o Ligado na Universidade.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a professora Bela Ishikiriyama, que é a coordenadora geral do 6º Comab. Professora, falando agora um pouco da programação do evento. A palestra de abertura, pelo que eu vi, é uma palestra de bastante renome, né? E que vai falar da formação de médicos no país, é isso mesmo? Isso, esse ano, depois de muitas tentativas e esforço dos acadêmicos, a gente conseguiu trazer o professor Selmo Celeno Porto, que é uma sumidade na sua área. Ele é cardiologista e professor de semiologia médica, é autor de um dos livros mais famosos de semiologia usado pelos acadêmicos. Então, assim, foi um grande prazer para a gente conseguir trazer o professor Porto aqui, e ainda mais para discutir um tema tão importante, né? Então, ele vai discutir a formação do acadêmico, médico, agora no século XXI, e a gente sabe que esse é um processo de formação que está passando por transformações, né? Então, aqui no nosso próprio campus, a gente, com a criação desse curso novo dentro da universidade, um curso que vem com uma dinâmica de formação, né? Com uma dinâmica de preparo dos alunos completamente diferente da tradicional que a gente tinha nas outras escolas de medicina. Então, vai ser um ambiente muito legal para discutir isso, né? Até onde a formação tradicional colabora, como que essa formação mais nova, mais moderna, focada nessa sociedade do século XXI, né? Como é que essas diferentes dinâmicas se contrapõem, o que a gente tem de positivo de um, do outro, e como é que a gente pode filtrar de tudo isso o que é melhor para essa formação. Lembrando também que não só a formação médica vem se modificando, né, ao longo dos anos, mas a sociedade que vai receber os atendimentos médicos, né? Então, as expectativas dos pacientes, as expectativas da sociedade dos pacientes, né, também vêm se modificando frente aí ao advento de tecnologias, de divulgação de técnicas, de métodos. Então, muitas vezes os pacientes já chegam com muito mais conhecimento do que antigamente, e os nossos estudantes precisam estar preparados aí para interagir com essa nova sociedade do século XXI, né? Então, é uma preocupação muito grande para nós, docentes, como fazer essa formação de uma maneira adequada, e a vinda do professor Porto, com toda a experiência que ele tem, com certeza vai trazer e vai criar ali um ambiente de discussões, com certeza, muito produtivos para todos nós, para os acadêmicos, né, que vão enxergar isso com outros olhos, e para nós, docentes, que vamos estar lá acompanhando também, para ver como é que a gente pode melhorar essa nossa dinâmica aí nesse processo de formação. Então, a gente tem uma expectativa bastante alta aí para essa primeira palestra de abertura. A gente falando de formação de médicos, esse é o primeiro Comab com a FMBRU, né? A Faculdade de Medicina de Bauru, né, professor? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o simbolismo disso também. É verdade, a gente vem ao longo desses 6 anos, né, que já passamos de formação aí dos estudantes no curso de Medicina de Bauru, com expectativa muito grande para a criação da faculdade. A gente sabe que, obviamente, o processo de formação dos estudantes modifica muito pouco, mas isso dá para nós, docentes, e para a instituição como um todo, uma possibilidade de ampliar, né? Ampliar as nossas atividades, ampliar os nossos horizontes, facilita toda a nossa dinâmica. Então, para a academia, para o curso em si, foi um grande ganho, né? Uma coisa que a sociedade, a comunidade acadêmica e docente estava esperando muito. E, obviamente, fazer o primeiro congresso dentro da faculdade, é o 6º congresso, mas é o primeiro com a chancela da Faculdade de Medicina de Bauru. É uma grande responsabilidade, obviamente, né, ser o primeiro, mas olhando assim um panorama geral do que a gente preparou para o congresso, eu acho que esse congresso está à altura e vai fazer jus de ser o primeiro congresso da Faculdade de Medicina. Pelo menos é a nossa expectativa. A gente espera que a nossa diretoria, né, a nossa coordenação, fique satisfeita com o que a gente preparou e que esteja compatível aí com esse momento tão especial que é o momento da criação da faculdade. Professora, ainda falando da programação, eu acho que é difícil, né, elencar um ou outro palestrante. A gente falou do professor Porto, porque é a abertura, mas vão haver profissionais aqui da medicina aqui de Bauru, de escolas irmãs, né, Unesp, outras faculdades, outras instituições. Tem algum outro palestrante que vocês gostariam de destacar e que vai estar nessa programação aí do 6º Comab? Como você falou, de fato a gente tem uma grande quantidade de palestrantes, internos, externos, de co-irmãs, também de locais mais distantes, e fica para dizer que fica até difícil de escolher alguém para destacar, né? Seria até injusto destacar alguém tendo em vista a quantidade de experts que a gente vai ter. Então, a gente combinou, né, deixou meio combinado que talvez fosse mais interessante destacar dinâmicas diferentes. Então, como eu disse, a gente vai ter algumas dinâmicas diferentes nas palestras.
principalmente, né, com essa pluralidade aí de experts, de docentes discutindo um mesmo tema, mas uma dinâmica especial que a gente vai fazer nas palestras, eu acho que vale a pena destacar, que é a primeira vez que a gente faz, vai ser uma palestra híbrida, então parte dela vai acontecer presencial e parte dela vai acontecer por transmissão simultânea. Um docente vai ficar aqui no campus com os estudantes, que é a professora Maria Lúcia lá de São Paulo. Ela trabalha com os meninos com a parte de raciocínio diagnóstico, então ela vai trazer um caso clínico, vai apresentar esse caso clínico de uma maneira bastante completa, sinais e sintomas, a história médica e tudo como aconteceu. Infelizmente, esse paciente do caso clínico vai a óbito, né, para que isso possa complementar a dinâmica. E aí, depois de discutido a parte inicial do caso, a gente vai abrir essa transmissão simultânea com o professor Luiz Fernando Ferraz, da patologia lá de São Paulo, que trabalha no serviço de verificações de óbitos. E este caso clínico que vai ser discutido aqui vai ser justamente o paciente, nesse caso já falecido, né? Então o corpo, o cadáver, que vai estar lá no serviço de verificação de óbito, e vai ser feita uma necrópsia ao vivo, né, deste caso clínico em específico, para os meninos dinamizarem como que é esse processo, e aí ao final da necrópsia vai haver um fechamento, né, com uma discussão geral aí desde então do início do caso clínico do paciente, do momento dele da admissão hospitalar até esse momento aí do óbito e da necrópsia, para o entendimento aí de tudo que aconteceu. Então vai ser uma dinâmica que a gente nunca fez, algo novo, e eu acho que é uma coisa interessante de destacar, então, mais do que destacar os expoentes que a gente vai trazer. Eu acho que isso ilustra, essa dinâmica ilustra bem, assim, a ideia do evento, que é bem diversificado, né, professora? Na própria descrição fala lá que é uma programação, temas bem diversos da medicina. A senhora poderia exemplificar um pouquinho, para a gente ter uma amplitude mesmo do que vai ser discutido no evento? É lógico que não dá para falar toda a programação, tem o site, né, que tem toda a programação, mas para o pessoal ter uma ideia de como é um evento tão variado, diverso. Isso, como você disse, são muitas as temáticas a serem abordadas, então a gente convida os congressistas, né, interessados a entrarem no site, darem uma olhadinha em toda a programação, mas é o que você falou, é quase que de A a Z, né? A gente teve esse cuidado aí, em outras edições do congresso, a gente escolhia temáticas específicas, né, áreas clínicas específicas, mas isso acabava deixando a desejar para outras áreas que também gostariam de participar, e aí esse ano a gente teve esse cuidado de tentar ser mais abrangente, então a gente vai desde temas atuais, que são de interesse da sociedade, da comunidade, que trazem inovações tecnológicas, então como por exemplo a reprodução assistida, que é algo que está agora muito em destaque, né, na ciência médica, e aí a gente vai ter palestrantes para falar sobre isso, trazendo as inovações, as tecnologias, mas a gente também vai falar de temas que trazem inovações tecnológicas, mas que são mais corriqueiros, então inovações na radiologia, inovações nas emergências pediátricas, workshops com treinamentos para procedimentos cirúrgicos mais avançados e específicos, aproveitar bastante o corpo docente que a gente tem aqui no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da otorrino, então bastante coisa de otorrino interessante, que vai ser interessante não só para os médicos, mas também para fonoaudiólogos, né, terapeutas ocupacionais e outras áreas. Então, assim, uma temática que passa basicamente por todas as áreas médicas. Então, pelo menos uma atividade de cada uma das especialidades médicas a gente vai contemplar. Então, uma dinâmica, assim, bastante abrangente. Ok, professora. Bom, professora, para a gente finalizar, também tem um cunho solidário o evento esse ano, né? Isso, a gente sempre tem, a Universidade de São Paulo tem esse cuidado sempre, né, em agregar às suas atividades coisas que de alguma forma devolvam para a sociedade, qualquer que seja a devolutiva, e como o congresso é algo mais científico, mais acadêmico, a gente não tem como, dentro da dinâmica natural do congresso, fazer algo em parceria com a sociedade. Então, nesse aspecto, a gente achou que talvez fosse interessante essa devolutiva no cunho social, no âmbito social. Então, a gente optou por fazer, e aí, obviamente, isso só foi possível graças à parceria com o professor Porto, que fez a doação de um dos seus exemplares desse livro tão famoso que ele traz aí na sua bagagem, um livro autografado do professor Porto, e esse livro vai ser sorteado entre os membros congressistas que vierem para a palestra de abertura e que trouxerem consigo a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Então a gente vai juntar esses alimentos, a gente tem uma expectativa aí frente ao que a gente espera de público para a palestra de abertura
de uma média de uns 300 quilos de alimentos, então uma quantidade razoável, né? E aí a gente vai levar então esses alimentos para uma instituição de caridade aqui de Bauru, parceira já da escola, né? Orientada pelo serviço social da instituição, para que o congresso possa então ter, além desse caráter acadêmico, científico, um pouco que seja, né, de uma devolutiva para a sociedade. E aí, em parceria com os congressistas, então aproveitar para pedir para os congressistas que vêm para a palestra de abertura e também para quem mais vem ao longo aí da semana do congresso, dos dias do congresso, que tenham interesse em fazer a colaboração, que tragam aí 1 quilo de alimento não perecível para que a gente possa agregar mais valor a essa arrecadação, né, e fazer uma doação aí mais substancial. Ok, professora. Professora, parabéns pela organização aí, em nome da senhora, toda a equipe, né? Parabéns pela organização e boa sorte no evento e obrigado pela participação aqui hoje. Obrigada, Vitor. Tomara que seja mesmo aí o que a gente espera, né? Um evento grande, como você disse, o primeiro da faculdade, então com esse impacto, com esse cunho social e com essa diversidade de dinâmicas que vai trazer aí não só para os acadêmicos, mas como a gente disse também para os profissionais. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade de divulgar o nosso evento aqui junto à TV USP e dizer que é um prazer estar sempre aqui, estamos aí sempre à disposição de vocês para as divulgações. Muito obrigada. Obrigado, professor. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.